Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje a gente vai comentar sobre a primeira partida do Diniz à frente da seleção brasileira. Mas antes da gente comentar, eu peço seu like para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, antes da gente começar a comentar de fato sobre a partida, deixa eu pedir as minhas mais sinceras desculpas sobre a transmissão, tá bom, da partida do Brasil contra a Bolívia, porque a gente teve alguns erros técnicos que impossibilitaram de eu chegar até o final da partida narrando, né? A gente faz as narrações aqui, obviamente sem imagens, né? Então não tem o direito de imagens. A partida, quem tinha o direito de imagens era o grupo Globo, então eu não podia trazer imagens da partida, porque se processou qualquer imagem, eu poderia até pegar um strike, né? Coisa que eu não quero aqui pro canal. Então, assim, a gente teve alguns problemas técnicos, né? E infelizmente acaba atrapalhando a narração. E uma coisa que eu mais me frustro aqui no canal é quando acontece algum erro, né? Alguma situação em que eu impossibilite de eu continuar com a narração até o final. Infelizmente, aqui onde eu moro, de vez em quando tem umas quedas de internet e acaba ficando ruim pro meu lado, né? Porque sem internet não tem como fazer a narração, não tem como eu conferir as informações. Então eu dependo muito, né? Eu dependo muito da internet para poder me ajudar. E como eu falo aqui no canal para vocês, eu faço tudo sozinho, né? Eu faço parte de narração, faço parte de sonoplastia, essas imagens bonitinhas que vocês veem aí, sou tudo eu. Então eu praticamente faço tudo nessa parte de transmissão. Então quando acontece alguma coisa errada, eu tenho que pegar e tenho que solucionar. Então eu tipo que me desfoco às vezes da narração, né? Vocês podem ver que às vezes eu fico meio perdido, mas porque eu tô tentando solucionar alguma coisa. E como sou só eu, aí eu tenho que me desfocar de alguma coisa para poder me concentrar em outra. Então é meio complicado. Mas assim, eu peço desculpas para vocês, tá bom? Sobre eu não ter continuado com a narração até o final, porque não tinha condição. A internet não tem condição. Mas uma coisa que eu sempre falo para vocês, que a minha meta é sempre buscar a maioria aqui no canal. É sempre buscar a melhor narração, a melhor transmissão, os melhores conteúdos para poder trazer para vocês. A gente é mais de 350 pessoas aqui no canal. São mais de 350 pessoas que eu devo pegar e devo procurar fazer o melhor para vocês, tá bom? Então, as minhas mais sinceras desculpas. E terça-feira vai ter jogo da seleção contra o Peru. E eu tenho certeza que vai ser bem melhor do que a nossa transmissão do Brasil contra a Bolívia, tá bom? Então, minhas mais sinceras desculpas, tá bom, pessoal? Então, depois disso, vamos lá começar a falar sobre a partida entre Brasil versus Bolívia, que terminou com a vitória do Brasil por 5-1. E assim, pessoal, vamos lá. O resultado foi esperado. Sinceramente, foi esperado. Eu vi muita gente da imprensa enchendo a bola do Diniz. Tá vendo? Começou a era do dizimismo. Começou a nova era da seleção. Inclusive teve gente da imprensa internacional dizendo: nossa, o Brasil voltou. Nossa, os estrangeiros estão tudo com medo do Brasil. Eu sinceramente não vi isso tudo, né? Porque sinceramente falando, vamos ser sinceros, a Bolívia é uma seleção fraca. Uma seleção que briga para não ficar em último nas eliminatórias. Porque assim, a Bolívia, ela é uma seleção assim complicada de você jogar lá na Bolívia. Diante da atitude, que lá ele leva vantagem. E todos aqueles fatores lá que os times brasileiros, quando vão enfrentar um time boliviano, sabem muito bem como que é. É difícil encarar um time boliviano lá na altitude. Então, eles no território deles são complicados. Mas fora do território deles, são presas fáceis, né? São times frágeis. No caso, a seleção deles é uma seleção frágil, não tem tanta técnica assim. Tem um jogador deles que jogou ontem que é famoso aqui no Brasil, que é o Marcelo Moreno, que teve passagem por alguns clubes brasileiros, mas talvez a passagem mais marcante dele seja com a camisa do Cruzeiro. E sinceramente, acaba dando pena dele lá na frente, isolado, né? Porque os caras pegavam, só lançavam a bola lá pro ataque e se vira. Se vira aí, Moreno, pega aí a bola e dá seus pulos por aí. E eu sinceramente, ele é um bom jogador. Na minha opinião, ele é um bom jogador. Obviamente que é um jogador já que tem uma idade e não tem tanta velocidade.
Inclusive, isso daí, eu vou comentar mais à frente, tá bom? Isso daí poderia ter sido até um perigo para a seleção, né? No sistema de defesa do Brasil que apresentou algumas falhas. Mas isso eu já vou comentar. Então é o seguinte, o Brasil jogou bem? Jogou dentro do esperado. Não se esperava menos do que uma goleada para cima da Bolívia, convenhamos, né? Então, não foi nenhum resultado de se surpreender, nossa, de outro mundo. Foi um resultado normal diante de uma seleção frágil. Mas assim, teve alguns destaques que a gente tem que mencionar. O primeiro destaque justamente foi o Neymar. O Neymar jogou muito bem ontem. O Neymar, que estava machucado, né? Inclusive, teve uma polêmica ali com o técnico Jesus, que falou, né? Criticou o Diniz por ter convocado o Neymar, porque disse que o Neymar estava machucado, não poderia ter sido convocado. E, inclusive, teve uma treta ali, o Diniz depois retrucou também a chegada do Jesus e ficou aquele bate-boca, né? Mas assim, o Neymar jogou muito bem. O Neymar entrou em campo querendo jogar bola, querendo mostrar realmente que ele estava em boas condições. Ele quase que faz um golaço ali, driblou, se não me engano, 4 jogadores, só parou na defesa da equipe boliviana. Inclusive, no gol da Bolívia, até comentei isso na narração, é estranho não ter o Lamper debaixo das traves, né, boliviana, que é outro jogador que tem um certo destaque, né? Principalmente quem joga o FIFA, né, no modo carreira, sabe muito bem que tem ali o Lamper, não sei no recente, né? Ele tava livre, né? Agente livre. Mas enfim. Então, o Neymar jogou muito bem, ele quase fazer esse golaço. Mas o que ele também desperdiçou um pênalti, né? Um pênalti, sinceramente, que muito mal cobrado pelo Neymar. Ele praticamente recuou a bola pro goleiro. Mas como falei na narração, né? Pra mim foi mais excesso de confiança do Neymar, né? Ele pegou a bola já se garantindo que ia fazer o gol. Então ele deu um peteleco, né? Um chute fraquinho. E o goleiro da equipe boliviana, da seleção boliviana, não caiu na dele, por aí, e defendeu de forma fácil. Outro destaque também que eu tenho que falar é sobre o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele também jogou muita bola. Gostei da partida do Rodrigo. O Rodrigo é um jogador promissor, que vai ajudar muito o Brasil ainda futuramente. Engraçado é que o Rodrigo, quando ele foi pro Real Madrid, né? Ele se destacou primeiro do que o Vinícius Júnior. Engraçado, né? Tanto é que a imprensa madrilenha ali elogiava muito o Rodrigo pelas partidas que ele vinha fazer com a camisa do Real Madrid. Então o Rodrigo sempre foi um jogador que tem algum destaque, né? E agora está sendo um dos destaques da seleção brasileira. Vem fazendo boas partidas com a camisa do Brasil e ontem foi mais uma boa partida. Ele pegava a bola ali pra ponta, partia para cima, invadia a grande área, fazia boas jogadas. Então realmente o Rodrigo foi um bom jogador nessa partida, foi um dos destaques da seleção brasileira. Teve o Casemiro também, que jogou muito bem. O Casemiro chamou a atenção do posicionamento dele, porque o Casemiro é praticamente um volante e ele pegava a bola lá atrás, praticamente lá no campo defensivo do Brasil, e vinha carregando a bola, armando o jogo. Ele quase que fosse um cara que armasse, né? Um maestro ali atrás que pega a bola e sai organizando o ataque a partir do campo defensivo. Achei bem interessante essa função do Casemiro no Brasil. Outro destaque, deixa eu ver o que mais. Teve o Rafinha também, que jogou bem. Mas acho que só esses que a gente pode colocar como um grande destaque, né, do Brasil no jogo. Mas a gente também tem que falar, tem que comentar isso, sobre um destaque negativo, né? Que foi o Richarlison. O Richarlison, a gente tem que falar disso. O Richarlison, sinceramente falando, ele não vem fazendo uma boa temporada na Europa. A última temporada dele foi fraquíssima. Foi um jogador realmente que deveu muito futebol. Se eu não me engano, ele terminou a temporada com 3 ou 2 gols, eu não me lembro agora. Mas ele terminou a temporada com poucos gols. Então, é um jogador realmente que vem realmente caindo tecnicamente. Apesar de ser um jogador que teve algum destaque, é um passado recente, né? Inclusive, é um jogador que eu gosto bastante, porque eu jogo com ele no modo carreira do FIFA e lá ele praticamente detona, né? Mas infelizmente ele tá numa péssima fase.
É engraçado, né? Engraçado como o Brasil tá com dificuldade de achar um 9. Teve o Gabriel Jesus, que também não fez uma boa Copa do Mundo. Inclusive, é engraçado que o Richard sucedeu a camisa dele. E também o Richard teve um bom momento na Copa do Mundo, né? Inclusive fez um golaço ali de voleio. Depois disso, praticamente sumiu. Não teve mais Richarlison na seleção. Inclusive, quando ele fez aquele gol, né? Muita gente dizia: ah, tá aí, nasceu o novo Ronaldo na seleção brasileira. Vai ser o novo sucessor do Ronaldo. Já enchia a borra dele, né? Depois disso aí só foi ladeira abaixo. E hoje, ele não merece realmente, de fato, estar com a camisa da seleção brasileira. Então, realmente, é um jogador que tá devendo muito, muito mesmo. Desculpa. Tá devendo muito futebol. E realmente é um jogador que precisa realmente botar a cabeça no lugar. Ontem, a Rede Globo mostrou uma cena que pra mim foi bem assim... Mostra realmente o estado mental do Richarlison hoje em dia. Ele sentou, né, no banco depois de ser substituído e começou a chorar. Até de forma até meio... bruçosa, né? Se posso dizer. E isso só mostra o momento dele, né? E ele sabe muito bem da cobrança que tá dentro em cima dele. Ele sabe do momento dele. Só que tá tendo algum problema dele, seja mental ou emocional. Que isso é uma coisa que ele tem que tratar para poder ele voltar a jogar bem. E isso eu tenho que repetir novamente. Eu sempre repito isso em alguns vídeos. Que o fator extracampo atrapalha o jogador dentro de campo. Então, se tá tendo algum problema fora de campo, isso o jogador carrega para dentro do campo. E isso acaba tendo uma espécie de desconcentração do jogador no momento dos jogos. E o Richarlison, ele parece que tá desconcentrado, né? Tem alguma coisa, não sei se tudo isso daí, toda essa pressão em cima dele tá gerando isso tudo nele, né? Tá gerando esse desequilíbrio emocional nele. Então eu não sei o que tá acontecendo com o Richarlison, mas assim, a verdade é que ele não tá merecendo de fato a titularidade e nem a convocação dele para a seleção. Ontem ele errou um gol incrível, né? Ali praticamente perto da pequena área e chutou a bola para cima, pra lua. Um dos gols realmente inacreditável. E fora outras jogadas, né? Que ele errou ali. Ele poderia muito bem ter criado uma boa jogada, um lance perigoso ali pro Brasil. E ele não conseguiu dar sequência à jogada. Então realmente é uma péssima fase do Richarlison. E precisa realmente voltar a se concentrar realmente no futebol para poder assim voltar a ter boas atuações. E aquela coisa, ele é um bom jogador? Sim, ele é. Inclusive, ele teve um destaque lá com a camisa do Everton, se não me engano, da Inglaterra. E em decorrência disso, ele foi contratado pelo Tottenham para poder fazer dupla de ataque ali com o Kane, que hoje em dia está lá no Bayern. Então, ele é um jogador que despertou o interesse de outras grandes equipes europeias. Mas, realmente, a fase dele é ruim. E assim, né? Falando de modo geral sobre esse amistoso de jogo das eliminatórias, foi um bom começo do Diniz. A gente tem que falar isso, né? Gostei do Brasil, mas a gente tem que falar de uma coisa que eu não gostei. Aí, uma coisa que eu tinha falado lá no começo do vídeo, que foi a questão defensiva. Alguns momentos a gente via que o Brasil dava umas paçocadas ali atrás, né? Perdia a bola, dava chance para a Bolívia armar contra-ataque. Só que, como estava só o Marcelo Moreno sozinho ali no ataque, e ele não é um jogador rápido, então facilitava para os defensores do Brasil. Mas esse tipo de lance não pode se repetir contra uma equipe mais forte, né? Contra uma seleção mais forte, principalmente que tenha jogadores mais rápidos. Porque se for desse jeito, ter uma paçocada ali atrás, um jogador entregar a bola de graça por um jogador da equipe adversária, aí, pegando um jogador rápido, pode levar perigo pro Brasil. Como eu falei, se a Bolívia tivesse um jogador rápido, ele entraria cara a cara com o Ederson, porque estava muito fácil. A defesa do Brasil estava muito assim aberta em determinado momento da partida. Só era você pegar e ficar aí olhando o jogo, né? Se tiver a partida completa aí no YouTube, você percebia que em alguns momentos praticamente o Brasil estava com a defesa aberta. O Brasil estava muito adiantado, a sua linha defensiva, e se tivesse um jogador rápido que pegasse, dominasse a bola e partisse para cima,
poderia criar lances perigosos contra o Brasil. Eu acho que é a Bolívia, né? A Bolívia. Mas isso aí eu não gostei do Brasil. Achei que realmente, defensivamente, a equipe teve alguns lances em que falhou. Inclusive pegou um gol, né? Pegaram um gol da Bolívia. A Bolívia conseguiu fazer um gol em cima do Brasil. Saiu com um resultado, uma goleada, mas conseguiu fazer um golzinho, né? Então pra ele está ótimo. Então assim, o Diniz, por enquanto ainda tá feliz da seleção brasileira. Como falei, uma coisa que pra mim é bizarro é que o Diniz pode fazer o melhor trabalho que for, mas todo esse trabalho do Diniz, toda essa preparação que tá fazendo agora, vai ser tudo descartado quando o Ancelotti vier realmente a comandar a seleção brasileira, né? Porque segundo a CBF, ele tá apalavrado com a seleção. A gente não sabe se isso realmente vai se concretizar ou não. Mas a verdade é que o Diniz vai ficar por pouco tempo na seleção brasileira, à frente, né? Então, tudo que ele fizer agora de trabalho, isso daí não vai fazer de nada. E aí que tá o problema, né? Porque isso é uma falta de preparação e de planejamento da CBF. Porque ele sabendo que o Tite iria sair depois da Copa do Mundo, independente do resultado, já era para eles ter verificado os nomes que poderiam comandar a seleção brasileira. E já procurando, né, conversar para poder, assim, já ter um avanço nas negociações. Mas não, esperar a Copa do Mundo terminar o ano, para poder aí sim eles procurarem um nome. Foi atrás do Ancelotti, além de outros nomes de técnicos famosos internacionalmente, mas só conseguiu contato com o Ancelotti, né, que foi para eles que só iria comandar a seleção somente no meio do ano que vem. E ele não iria abandonar o Real Madrid na fase que o Real Madrid estaria. Então, sabe, é um absurdo isso. Eu, novamente, volto a ressaltar, é um absurdo o nível da seleção brasileira, né? A seleção campeão mundial e que está se submetendo a isso. Então, realmente é algo constrangedor do futebol brasileiro. Mas assim, né? Agora já tá aí, né? Já tá desse jeito, então vamos ver como é que vai ser o trabalho do Diniz até o final da sua estadia, né? Aí no Brasil, a frente da seleção brasileira, e vamos ver como vai ser o trabalho do Ancelotti. Agora, assim, eu espero sinceramente que o Diniz ele teste o máximo de jogadores possíveis na seleção. E tem muito jogador que tá pedindo passagem. Por exemplo, o Richarlison, ele não tá bem com a camisa da seleção brasileira. Não só da seleção brasileira, né? Do próprio time dele tá numa fase bem ruim. Por exemplo, tem o Vitor Roque, né, que tá pedindo passagem. Eu não entendi o porquê que o Vitor Roque não foi convocado. É um jogador extremamente interessante para a seleção brasileira. Um jogador realmente que tá pedindo passagem. É um atacante que já vem sendo à frente do ataque do Atlético Paranaense há alguns anos. E ele é novo, né? Então você pegar um jogador novo e já ser o cara referência no ataque, realmente mostra a qualidade do jogador. E tem outros jogadores, né, que estão ali pedindo passagem, que o Diniz pode muito bem pegar e testar na seleção brasileira para ver se realmente, de fato, eles vão ser um jogadores que pode ser utilizado tanto para o restante das eliminatórias, como também para a Copa do Mundo. Porque por mais que o Diniz não vá ficar até a Copa do Mundo, mas o sucessor, né, no caso o Ancelotti, pode olhar os jogos e pode se agradar, né, de algum jogador. Então realmente é uma situação em que o Diniz pode muito bem pegar e tentar fazer testes para poder assim verificar jogadores que possam vestir a camisa da seleção brasileira. Então eu sinceramente espero do Diniz isso, ele faça os devidos testes e não só fique preso a medalhões. Porque se eu ficar somente preso a medalhões, vai ficar complicado, né? Porque aí não vai dar oportunidade para os jogadores que realmente deveriam estar vestindo a camisa da seleção brasileira. E a gente não vai saber se de fato esses jogadores vão ser úteis, né, para a seleção no futuro. Tem uma pena, né? Mas eu sinceramente espero isso do Diniz. Agora sobre resultados e tudo mais, só o tempo vai dizer, né? O Brasil precisa enfrentar grandes seleções. Quando enfrentar uma Argentina, aí a gente vai saber realmente de fato se o Brasil realmente está bem ou não. Mas essas seleções aqui da América do Sul, sendo Argentina, Uruguai e talvez o Chile, que também está numa situação bem, também mais ou menos também, em termos técnicos, é um time que pode
dar trabalho pro Brasil é justamente a seleção argentina, que é a atual campeã do mundo. Então tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu comentário aqui sobre a partida. Mais uma vez, para mim o resultado foi normal, como a goleada esperada, e não vejo nada demais. Mas eu sinceramente ainda tenho muita confiança no Brasil, né? Que o Brasil possa encontrar o seu caminho e ser uma seleção, volte a ser uma seleção forte, né? Temida no mundo, que há muito tempo não é. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado a todo mundo que poder dar essa ajuda aqui pro canal, deixando o seu like e também a sua inscrição. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!